Olá, queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. É uma bênção, olha, estar aqui mais uma vez nesta mensagem para nos entender, afinal de contas, o que Deus espera de nós. Talvez você já se fez essa pergunta, né? Que Deus espera de mim? Então nós vamos tentar responder, saber o que Deus espera de nós. É uma bênção falar com todos vocês que hoje estão presentes nesta mensagem e também a todos que me escutam no canal. Olá, que Deus lhe abençoe. É uma bênção saber que você já se inscreveu aqui no canal. Se ainda não se inscreveu, então eu lhe peço, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com seus amigos. E o nosso Deus certamente vai lhe abençoar, tá bom? Olha, nós precisamos saber que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. Ele criou o ser humano que somos nós e criou tudo quanto existe na natureza. Nós precisamos saber isso. Desde o princípio, Deus desejou que o homem pudesse caminhar de acordo com os mandamentos e estatutos criados por Ele. Esse sempre foi o desejo de Deus, que o homem caminhasse de acordo com os seus estatutos e mandamentos. Quando nós criamos alguma coisa ou adquirimos um bem ou meio, é necessário estabelecermos, não é? As normas ou princípios de utilização, assim como os cuidados indispensáveis para a sua conservação. Então saiba que também foi esse o desejo do Deus, o nosso Criador. Esse também foi o seu desejo. Deus exige a perfeição. E você sabe que a perfeição é algo que, como pecadores, às vezes é difícil conseguir, não é? Como pecadores, às vezes é difícil conseguir a perfeição. Mas Deus se alegra quando os redimidos ou os salvos por Jesus Cristo, eles alcançam a perfeição. Deus se alegra com isso. Na verdade, o que Deus espera de nós, ou o que Deus espera de mim, é exatamente a perfeição. A perfeição é o que Deus espera de nós, sermos perfeitos. E você está a pensar, opa, ser perfeito, mas ninguém é perfeito, mas Deus espera de você a perfeição. Os discípulos de Jesus devem ser maduros, perfeitos como Deus na sua maneira de amar. Entenda que Deus não diminuiu os seus padrões para se adequar à nossa pecaminosidade. Você entende? Quer dizer, Deus não diminuiu os seus padrões para que Ele pudesse se ajustar à nossa natureza pecaminosa. Deus não faz isso e nunca fez isso. E nunca fez isso. Mas muito pelo contrário, Ele dá-nos o poder para mantermos o seu perdão e justiça. Mas como podemos ser perfeitos? Talvez é a pergunta que já está subindo no seu coração neste momento. Mas como podemos ser perfeitos? Eu quero apontar aqui 4 elementos essenciais para quem deseja ser perfeito ou para buscar a perfeição. 4 elementos. O primeiro elemento é o caráter. É o caráter. Nessa vida, não conseguimos ser infalíveis ou irrepreensíveis. Na vida que nós vivemos hoje, meu amado, ninguém consegue ser desta maneira. Mas podemos almejar ser parecidos com Cristo, pois o nosso caráter deve ser positivo, ela deve ser aceitável diante de Deus e do próximo. A nossa conduta social,
deve ser boa e que edifique os outros. E que edifique os outros. Em segundo lugar, a santidade. Em segundo lugar, a santidade. Devemos separar-nos dos valores pecaminosos do mundo. Devemos nos afastar destas coisas. Devemos estar devotados aos desejos de Deus e não aos nossos. Transmitir o seu amor e misericórdia ao mundo. Você precisa fazer isso, sabe? Você precisa ser assim. Devemos abandonar os atos do mal. E vocês conhecem, não é? Tal como o roubo, a mentira, a vingança, a bebedice, tirar a vida de outras pessoas, e aqui eu envolvo também o aborto, delinquência, etc. Em terceiro lugar, o amor. Podemos amar os outros tão completamente como Deus nos ama. É importante notar que o ponto mais alto da experiência humana e da imitação de Deus é exatamente o amor, meu amado. É exatamente o amor. Jesus Cristo ensinou isso. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os ameis. João capítulo 15, versículo 12. E o apóstolo Paulo fala que o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. O amor, portanto, é o caminho mais rápido para Deus. E Ele espera que nós pratiquemos o amor. E em quarto lugar, o quarto elemento é a maturidade. Devemos crescer em relação à maturidade e à integridade. Da mesma maneira que esperamos que um bebê, uma criança ou um adolescente ou talvez um adulto tenham comportamentos diferentes, também Deus espera que nós, ou que os nossos comportamentos também sejam diferentes. Deus espera de nós comportamentos diferentes, tendo em conta o nosso estágio de evolução espiritual. Deus espera de nós desta maneira, que sejamos diferentes. Portanto, à medida em que nós crescemos espiritualmente, temos que praticar cada vez mais o bem. Temos que praticar cada vez mais o bem. Nós podemos até ser perfeitos se o nosso comportamento for apropriado para o nosso nível de maturidade. Aí você pode ser perfeito. Você pode ser perfeito neste sentido. Perfeito, mas ainda com muita possibilidade de crescer. Com muita possibilidade de crescer, meu amado. Quer dizer, a nossa tendência de pecar nunca deve nos impedir de procurarmos ser mais parecidos com Cristo. Aquele desejo que te leva sempre a pecar, sabe? Nunca pode ser mais forte do que o desejo de você buscar a Cristo. Mas infelizmente algumas pessoas ela tem sido sim mais forte. E Cristo quer que todos os seus discípulos se superem e amadureçam em todas as suas áreas. Por isso nós lemos que perfeito serás como o Senhor teu Deus. E Ele também nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em caridade. Paulo fala em Efésios 1:4. Então, o plano do Evangelho é esse: a perfeição do ser humano, segundo a imagem de Cristo. Segundo a imagem de Cristo. Quer dizer, a perfeição é o que Deus espera de você. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você, a perfeição. O plano do Evangelho é esse, a perfeição do ser humano, segundo a imagem de Cristo, como já falei. Mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a água do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor.
É isso que Paulo fala em 2 Coríntios 3,18. Então, meu irmão, a perfeição é o que Deus espera de você. Esses 4 elementos que eu citei aqui, se elas se encontrarem na sua vida, se você praticar essas coisas, você vai atingir a perfeição, tá bom? A perfeição é o padrão de toda a conduta moral. Realmente a perfeição que Deus espera de mim e de nós é realmente a perfeição que Deus espera de todos nós, tá bom? Olha, que Deus lhe abençoe. Foi uma bênção falar para você no dia de hoje e uma bênção falar para você que me ouviu através do meu canal. Eu lhe peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com seus amigos e que Deus ricamente abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.